Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui, voltando no tempo de tela. Aproveitando esse período de quarentena, a gente está tentando retomar o canal e hoje eu vou falar um pouco sobre Dois Irmãos, o último filme da Pixar e, se eu não me engano, o último filme lançado no cinema, o grande lançamento dos cinemas em 2020. Bora lá? Bom, como de praxe, uma sinopsezinha rápida. O filme acompanha a história de dois irmãos, trocadilho do nome, o Ian e o Barley, que são dois elfos que vivem num mundo onde, embora a magia já esteve presente, infelizmente ela foi sendo descartada por uma questão de praticidade que as pessoas começaram a preferir usar a tecnologia. No entanto, no aniversário do Ian, que é o irmão mais novo deles, eles acabam recebendo uma varinha mágica que eles vão utilizar para tentar reviver o pai deles por um dia. Durante esse processo, eles acabam se envolvendo em altas aventuras e coisa e tal, e acabam também indo numa jornada para se descobrir como família, e estreitar as relações entre eles e entre eles dois e o pai. O filme aqui, como eu disse, ele acaba entrando muito nessa questão do universo mágico, então ele se aproveita muito de todo esse plano de fundo. A gente tem elfos, dragões, fadas, centauros, enfim. Toda essa coisa realmente meio RPG que o filme até brinca, faz uma certa metalinguagem com relação a isso, só que é um plano de fundo que eu acho que acaba sendo explorado de uma maneira um pouco rasa. Por que eu digo isso? Você tem essa questão de trazer elementos mágicos para um mundo verossímil, só que essa transposição acaba funcionando de uma maneira um pouco mal planejada. Por exemplo, você tem um centauro que anda de carro. Como ele anda nesse carro? Não sei, porque o filme não explica. Então tem umas coisas assim que ele tenta só jogar nessa forçada do tipo, vamos botar essa situação com personagens que não são dessa situação. Só que ele não adapta, ele não cria esse desenvolvimento de background. Então acaba sendo só tipo, como é que seria se funcionasse um centauro dentro de um carro? Não sei, mas vamos jogar porque vai fazer parte da piada. Então acho que tem um universo mágico muito bacana que não é tão bem trabalhado, não é tão bem transportado para essa ideia que o filme traz. Eu acho que a premissa é interessante, inclusive é uma premissa que parece um pouco com outro filme, o Bright, lá da Netflix, com o Will Smith, só que aqui ainda é um pouco melhor trabalhado, porque a gente tem uma desculpa, digamos assim, de por que as coisas ficaram desse jeito, e paralelamente a gente entende também um pouco dessa sociedade, de como esses seres mágicos foram desacreditando e perdendo um pouco desse foco da magia. Mas, se essa questão envolvendo a magia e a transposição do universo fantástico para o universo real não funciona tão bem, felizmente eu posso falar o oposto em relação aos personagens, principalmente a dupla de protagonistas e também todo o background que cerca eles. No caso, o pai, embora o pai não fale muito durante o filme, e a mãe também. Falando principalmente aqui do Ian e do Barley, eu acho que eles têm uma química muito interessante. A gente vê realmente essa coisa de irmão mais novo e irmão mais velho, O irmão mais velho implica um pouco com o mais novo, tem essa coisa meio de realmente morde-a-sopra, Uma relação que é muito verossímil, é muito interessante, porque na medida que o filme vai passando, a gente vai vendo que o Ian, que é um cara muito inseguro, ele vai se desenvolvendo, vai aprendendo a lidar com todas as questões que são apresentadas para ele no filme, questões prévias da vida dele. O Barney também começa a se tocar, que tipo, o irmão dele, às vezes, só quer o espaço dele, só quer a vida dele. Então eles dois têm uma química muito legal. E ao mesmo tempo, uma coisa que me surpreende é que o Barley, a princípio a gente tem ele como uma muleta de roteiro. Porque ele está aqui no filme muito para mostrar pra gente como é que era o mundo previamente, afinal de contas ele é uma pessoa que gosta muito desse universo mágico. Mas na medida que a história vai se desenvolvendo, você vai vendo que ele tem também suas nuances, suas questões, suas indagações, até mesmo seus sentimentos reprimidos. Então é uma coisa que o filme trabalha muito bem, sabe? Isso da relação familiar e dos seus conflitos pessoais. E aí é uma característica que eu gosto de destacar, que é uma característica da Pixar como um todo, A gente tem aqui um filme que tem sim, seu apelo para as crianças, afinal de contas é um filme infantil, então você tem umas piadinhas mais bobas, você tem umas situações mais cômicas que é para a criançada rir, você tem umas lutinhas ali que são um pouco mais fraquinhas no sentido de você não vai ter um grande desenvolvimento, não vai ter uma grande batalha, mas é uma luta que empolga uma criança, mas ao mesmo tempo você tem questões que se refletem para além, que um adulto vai pegar as nuances que estão ali nas entrelinhas. Então você tem toda essa discussão de o que é um núcleo familiar, o que é ser criado por uma família, como é que é viver numa sociedade que você tem uma certa discrepância com o que acontece ali.
Então, né, é interessante que a Pixar mantém isso nesse filme, né, de você ter uma entrelinha que agrada os adultos. Outro ponto também que eu gosto de destacar nesse filme é em relação à animação. Você claramente percebe que é um filme B da Pixar, mas mesmo sendo um filme B da Pixar, é um baita de um filme. O que eu quero dizer com isso? Se você pega, por exemplo, Toy Story 4, do ano passado, que tem uma qualidade de animação incrível, o Woody ele está muito realista e tal, você tem uma quantidade de detalhes muito bacanas, aqui em Dois Irmãos não é bem assim. Chega a ser um pouco até mais cartunesco do que outras animações mais recentes, né? Então você vê que tem um investimento um pouco menor do estúdio nessa questão, mas por outro lado acho que funciona bem, porque como a gente está falando de um filme de uma aventura medieval, né, eu acho que esse tom um pouco mais cartunesco, essa animação um pouco mais fluida e menos realista, acaba encaixando melhor. Então acaba sendo um filme que tem um orçamento visivelmente menor do que outras grandes produções da Pixar, mas é um investimento, um orçamento, né, utilizado de uma maneira correta. Então, né, essa questão mais cartunesca acaba encaixando muito bem com o background que o filme se propõe a trazer. Então, de maneira geral, eu diria que Dois Irmãos é um filme que tem uma dupla de protagonistas muito legal, tem uma história muito interessante, mas infelizmente peca um pouco no seu background, que, embora seja legal toda a história da magia e desse mundo mágico, quando ele é transportado para o mundo real, acaba deixando um pouco a desejar e você vê falhas muito claras e buracos muito evidentes. E você? Já viu Dois Irmãos? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, ainda mais agora, né, que a gente estava lutando, então a gente vai tentar fazer muito mais conteúdo para você e pra gente também poder se distrair nesse período de quarentena. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.